O Senhor dos altos céus, tua força enaltecemos, com a terra os anjos teus, graças e louvor rendemos. Pai eterno, Deus da paz, para sempre reinarás. Compadece-te de nós, bênção sobre nós derrama. Faze ouvir-nos tua voz, que com terno amor nos chama. Esperamos só em ti, não nos deixes sós aqui. Todos dão louvor, toda a multidão dos anjos enaltece a ti, Senhor, rejubilam os arcanjos. A teu nome que é sem par, sempre havemos de louvar. Olá, tudo bem com você? Estamos no nosso programa Sintonia com a Alma. E este é o último programa de 2025. Uma caminhada que a gente está tendo de reflexão para ouvir boas músicas, meditar, orar e ter essa comunhão, essa sintonia com a palavra e com Deus. E você é muito bem-vindo, bem-vinda a estar conosco neste programa. Onde quer que você esteja nesse momento, que a paz, a graça e a bondade de Deus esteja contigo. Seja na sua casa, seja em outro lugar, que Deus esteja abençoando você. E vamos ouvir o próximo hino, cantado e tocado pelo nosso amigo Rafael. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos não te deixará cair. Quem a Israel guardava não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sobre a tua destra está, nem de dia nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final.
Perguntas, elas são importantes e de alguma forma elas nos ajudam a refletir. Há uma pergunta que cedo ou mais tarde você e eu iremos fazer, se não já fizemos esta pergunta: qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Viktor Frankl, um médico judeu, ele viveu no tempos da resistência do nazismo na Alemanha e ele foi levado para o campo de concentração Auschwitz. E ele observou que no meio de todo aquele horror, daquela situação tenebrosa, de dor, de sofrimento, de morte, Viktor Frankl percebeu que as pessoas que encontravam sentido, mesmo naquela circunstância, naquela realidade de profunda dor e sofrimento, elas conseguiam suportar e superar as suas próprias dificuldades. A partir dessa observação, Viktor Frankl entendeu que o mais importante, o que move as pessoas a viver, a dar passos, é encontrar o sentido da vida. Por isso essa pergunta, ela é fundamental. E essa pergunta, qual é o sentido da minha vida, não nasce de um livro de filosofia, mas nasce de circunstâncias reais. Muitas vezes, em meio à nossa insônia, quando acordamos de madrugada e pensamos, qual é o sentido da minha vida? Às vezes ela surge em momentos em que a gente está em crise pessoal, familiar, de trabalho. Às vezes essa pergunta surge quando nós estamos no hospital, nos despedindo de alguém, ou quando estamos profundamente desamparados. Essa pergunta sempre de novo vem ao nosso encontro: qual é o sentido da minha vida? E talvez essa pergunta nos leve a outra indagação. Quem sabe não é o que eu espero da vida, que muitas vezes a gente faz essa pergunta: o que eu espero da vida? O que você espera da vida? Mas talvez a gente pudesse fazer, a partir dessa pergunta maior, qual é o sentido da minha vida, o que a vida espera de mim? O que a vida espera de mim? O que a vida espera de você? Talvez essa mudança faça com que a gente perceba de que a gente não está numa posição passiva de esperar que a vida nos dê aquilo que nós esperamos, mas numa posição ativa de que qual é a minha contribuição para o mundo? Qual é o legado? Quais são as marcas que eu quero deixar? E por isso, o que a vida espera de mim? O que a vida espera de você? A palavra de Deus já nos deu uma resposta. Deus, em sua infinita sabedoria, já nos deu um sentido maior. E esta palavra que eu quero compartilhar está lá no profeta Miqueias. Miqueias 6:8, que talvez eu acredito que você conheça esta palavra de Miqueias. Ele diz o seguinte: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Interessante que o profeta diz que o Senhor já nos mostrou, ou seja, Deus mostra, revela, não é um segredo para poucos, não é uma iniciação onde apenas alguns têm acesso a essa revelação de Deus. Pelo contrário, é uma revelação que Deus, a partir da palavra do profeta, nos revela qual é a vontade dele. E por isso, o que a vida espera de mim, o que a vida espera de você, está também dentro dessa visão do que Deus espera de nós. O que Deus espera de mim enquanto Marcos? O que Deus espera de você enquanto pessoa? Deus espera, Deus quer, Deus deseja, Deus exige que a gente pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Ele. 3 movimentos, 3 verbos: praticar a justiça, amar a misericórdia
e andar humildemente com Deus. Veja, nesta palavra do profeta, o sentido da nossa vida não está no nosso umbigo. O sentido da nossa vida não está em a gente querer conquistar e ter sucesso, nome, recursos, bens, como tantas vezes a gente escuta, como tantas vezes os coaches da nossa época nos ensina: conquiste, você será a melhor pessoa, faça isso, 10 passos para você se tornar a pessoa mais realizada, mais feliz. Enquanto que Deus nos revela de algo simples, porém profundo, algo que de verdade não tem a ver com metas, mas tem a ver com um jeito de viver nesse mundo, um legado que nós somos chamados a dar. Por isso, esses 3 movimentos, praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus, é um jeito de viver. Não é uma doutrina, não é um conceito, não é um ritual, porque Deus não pede um ritual, Deus não pede um sacrifício, Deus não pede que holocaustos sejam feitos, Deus não pede uma lista tremenda de pode, não pode. Deus diz: pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente comigo. Praticar a justiça, nesse primeiro movimento, é entender que justiça não é vingança, que justiça não é essa ideia que a gente tem: eu quero que a justiça seja feita, como um impulso a querer que o outro pague, beirando essa ideia de vingança. Não, justiça é colocar ordem no caos. Justiça é praticar o que é justo. Justiça é não se acomodar diante das injustiças. Justiça é olhar para aquele que não está vivendo a justiça, que não está sendo reconhecido, que não está sendo valorizado. Justiça é se colocar em movimento para o mundo, em um país injusto, em uma sociedade onde há tantas injustiças. Deus pede de mim e de ti que nós nos tornemos praticantes da justiça. Que a gente não se contente com um mundo injusto, que a gente não normalize a corrupção, que a gente não normalize que é normal poucos terem tantos e muitos terem pouco. Não, praticar a justiça é colocar essa ordem, essa vontade de Deus, para que todas as pessoas, independente de quem elas são, possam ter oportunidade de vida, e vida em abundância, vida digna. Isso Deus pede de nós. Deus pede que sejamos justos, honestos, íntegros, na nossa forma de viver, na nossa forma de olhar para o outro, na forma de nós negociarmos, na forma como nós tratamos as coisas desse mundo. Assim como ele pede o segundo movimento, para que amemos a misericórdia. Interessante, né? Que ames a misericórdia. Ele não diz faça a misericórdia, pratique a misericórdia, como ele disse no primeiro movimento, pratique a justiça, mas ele disse ame a misericórdia. Porque amar a misericórdia, meus queridos, é um jeito também de viver onde que aquilo que eu faço, o bom, aquilo que eu faço algo que expressa amor, que expressa cuidado, que expressa bondade, que expressa esse amor às pessoas, você não faz por obrigação, você não faz porque é lei, você não faz porque tem que ser feito, mas você faz por amor. Ames a misericórdia, é ter prazer em ajudar, é ter alegria em cuidar, é ter alegria em servir, é ter alegria em fazer o bem. Fazer o bem. O apóstolo Paulo disse isso lá em 1 Coríntios 13.
Ele disse o seguinte: olha, eu posso distribuir todos os meus bens aos pobres, eu posso repartir meus recursos, mas se eu não tiver amor, nada disso tem o seu valor. Até mesmo algo bom que a gente faz, mas se esse algo bom que a gente faz, ele não provém do amor, não provém da alegria, não provém de um gesto gratuito, não provém da nossa liberdade, da nossa liberalidade em servir, até mesmo esse gesto, ele perde o seu sentido, o seu valor, a sua essência, porque é o amor que faz com que aquilo que a gente produz e gera seja significativo. Amar a misericórdia é gostar de ser bom. Amar a misericórdia é a gente deixar fluir e ter a liberdade de fazer aquilo que é certo, aquilo que é amável, aquilo que é bondoso, aquilo que agrega, aquilo que coloca a outra pessoa num lugar onde ela é cuidada, onde ela é amada, onde ela é respeitada. Amar a misericórdia é querer ser tratado como Deus nos trata, porque Deus é misericordioso. Ele renova as suas misericórdias todas as manhãs. Você já parou para pensar, se Ele não fizesse isso a cada dia, se Ele não renovasse as suas misericórdias, nós seríamos consumidos, derrotados. Mas é porque Ele renova as suas misericórdias, é porque Ele, como se Ele cada dia dissesse: eu decido amar vocês, eu decido abençoar vocês, apesar de, é que nós somos atingidos por uma misericórdia infinita, incondicional, que nos ama, que nos dá sentido de existência, e que quando a gente faz essa pergunta, qual é o sentido da minha vida, eu consigo ver na misericórdia de Deus o sentido, porque eu existo, porque eu estou aqui. Amar a misericórdia é desejar amar e ir ao encontro do outro como Deus vem ao nosso encontro. Eu sei que para nós humanos isso nos parece quase que impossível. Sim, nós nunca vamos nos comparar ao amor de Deus, porque o amor de Deus é infinito, é incondicional. Porém, Jesus disse que nós precisamos olhar para o nosso Deus que é perfeito e buscar essa perfeição. Se eu não sou e não consigo ser perfeito, mas sinais dessa perfeição podem estar na minha existência. Esses sinais de que quando vai ao outro, vai com amor, quando abraça, abraça com amor, quando ajuda, ajuda com amor, quando a gente partilha com amor. É gratuidade. Quando a gente serve com amor. Você não é obrigado a servir, você não é obrigado a carregar uma religiosidade que te impõe isso por medo. Não. Deus te chama, te convida a amar a misericórdia, a servir, porque você entendeu que essa é a melhor forma de viver. Que só há sentido na nossa existência quando a nossa vida não é para nós mesmos, mas para o outro. Quando a nossa vida sai do umbigo e a gente consegue sentir a dor do outro, estar ao lado do outro, abraçar o outro, acolher o outro, e é nesse gesto, nesse movimento que a misericórdia se revela. E coisas tremendas acontecem. E o terceiro e último movimento que Deus revela através do profeta Miqueias é andar humildemente com Deus. Andar. Praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus. É interessante esse verbo andar, né? Porque andar pressupõe caminhada. Andar pressupõe que você esteja ao lado, nem à frente, nem atrás, mas ao lado. Andar. E andar pressupõe intimidade, andar pressupõe relacionamento. Quando o profeta diz, ande humildemente com Deus, com teu Deus, relaciona-te com Ele de maneira humilde. Tenha uma fé relacional, uma fé viva.
Uma fé em que você vai aprendendo na vida, nos passos, na tua existência, onde às vezes você tropeça, você cai, você levanta, onde nessa caminhada, nessa estrada, há buracos, há pedras, há planície, há morros a subir, mas você está andando humildemente com Deus. Andar é se relacionar, andar é caminhar, andar é dar os passos conforme Deus vai nos dando os passos. E a gente anda não de maneira soberba, a gente não anda com a cabeça erguida se achando, a gente anda humildemente, com o coração humilde, sabendo que a gente não tem o controle dessa caminhada, a gente não tem o controle dessa estrada, a gente não tem controle dessa jornada chamada vida, mas é Deus quem tem o controle. É Deus quem nos guia, é Deus quem nos faz mover, é Deus que nos impulsiona, é Deus que nos inspira, é Deus que nos possibilita nesse movimento. Por isso a fé é relacional, meus queridos. A fé não é um conjunto de doutrinas, a fé não é um conjunto racional de dogmas, de pode, não pode. A fé é vida, é relacionamento com Deus, é você ter a convicção, a ter a certeza de que os teus passos não são dados sozinhos. Na tua vida você não anda sozinho, você anda com Deus, Deus anda com você. É onde você pode às vezes parar e se perceber no refúgio, no colo de Deus, onde você pode andar cada passo sabendo que Ele te move, Ele te inspira. E isso é ter a humildade de reconhecer e deixar Deus ser Deus, é deixar Deus agindo na nossa vida pelo poder do Espírito que se manifesta, que nos dá liberdade, que nos dá ação, que coloca no nosso coração esperança, que a gente anda por essa vida com esperança, porque a justiça é praticada, porque a misericórdia é amada, porque a gente anda com um Deus vivo, não um Deus que é uma ideia, não um Deus que é um conceito, não um Deus que é uma religião, mas um Deus pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Praticar a justiça é olhar para o mundo, é a fé que se torna concreta nas ações. Praticar a justiça é o chão da nossa fé, onde nós somos provados, impulsionados a dizer e a vivenciar aquilo que nós queremos em gestos concretos, onde a gente luta contra as injustiças, onde a gente ensina as crianças desde cedo a serem honestas, a não terem preconceitos, a amar as pessoas. A gente aprende a amar a misericórdia, à medida que a gente se deixa ser amado por Deus e deixar esse amor nos contagiar, a ponto de que quando a gente serve uma mesa, a gente serve com alegria. Quando a gente distribui algo, a gente distribui não com fardo, mas com alegria. Porque nesse andar com Deus a gente vai aprendendo que é isso que dá sentido à nossa existência. Então, voltando à pergunta lá de trás que eu fiz, qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da minha vida? Ou o que a vida espera de mim? O que a vida espera de ti? Deus, nesta palavra, nos mostra. A vida espera de ti que você pratique a justiça. A vida espera de ti que você ame a misericórdia. A vida espera de ti que você ande humildemente com Deus. A vida, o mundo, as pessoas, a nossa jornada estão nesse movimento. E são nesses movimentos que Deus é honrado, que Deus é glorificado, que Deus se torna vivo, porque a gente cumpre o que Ele espera de nós. Que Deus nos dê sabedoria para essa palavra, que a gente internalize essa palavra, que a gente não esqueça
que é isso que Deus pede de mim e de ti. Quando você se perguntar, Deus, o que tu queres de mim? O que tu pedes de mim? Lembre-se dessa palavra. Lembre de Miqueias 6:8. Lembre aquilo que Deus já revelou. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. E o Espírito Santo fará obra na sua vida. Que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Amém. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres sim em Deus, o ressuscitou das trevas para a luz, então verás a mão de Deus, então terás a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Confessar Jesus não é brinquedo, pode custar muito, meu irmão, mas ele acaba com teu medo, dando o seu amor e o seu perdão. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Nem seguro, nem economia podem o futuro garantir, mas sim a presença do bom Deus na ressurreição e no porvir. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Essa palavra que nós ouvimos sempre de novo nos desafia, não é verdade? E Deus é assim, Deus quer nos desinstalar dos nossos confortos, Deus quer nos mover para a ação. A vida de fé não é uma vida de banco de igreja. Na igreja a gente é alimentado, no banco a gente recebe, mas é no dia a dia que a gente vive a fé. É no dia a dia que a gente testemunha, a gente internaliza, a gente pratica, a gente ama e a gente anda. E eu desejo que essa palavra continue inspirando o seu coração. E hoje à noite nós vamos ter o nosso encontro de espiritualidade e música, o último do ano. O último encontro de espiritualidade e música será às 19 horas. Teremos a presença de duas musicistas. Uma delas é a Elisiana, que já esteve conosco com o coral de Massaranduba. Ela é de Massaranduba e ela estará aqui conosco ministrando o nosso coração a música, e também teremos a palavra, a reflexão e tempo de oração. Então quero convidar você que venha a esse momento, que você participe, que Deus coloque no seu coração esse desejo e que você seja ministrado pelo Espírito de Deus no encontro de espiritualidade em música, ok? E para o próximo final de semana, já aproveito também convidar você para os cultos. Teremos o culto na Apóstolo Pedro, no sábado às 19 horas, e no domingo, aqui às 10 horas, na Comunidade dos Apóstolos. E final de semana que vem é o primeiro domingo de Advento. Gente, nós já estamos chegando no Advento, e significa que agora a contagem é regressiva para o final do ano. Logo, logo vamos estar terminando mais um ano, iniciando outro. Então, o Advento
é esse convite para a gente também se preparar para o Natal, se preparar de maneira espiritual, onde não é só festa, só comida, presentes, shopping, babá, babá, mas é a gente estar em comunhão, a gente se fortalecer na fé, a gente entender qual é o verdadeiro sentido desta festa chamada Natal. Tá bom? Então tá aí o convite, venha, participe, convide também os seus amigos e outros familiares. E vamos orar. Convido você nesse momento, onde quer que você esteja, cubra a sua cabeça, ore, vamos estar em sintonia de oração, porque para o Espírito Santo não há barreira geográfica, não há barreira, mesmo que nós estamos virtualmente, mas o teu coração, quando se conecta em oração, Deus inclina os seus ouvidos e escuta a sua oração. Vamos orar. Deus, Tu nos pedes, Tu nos coloca o que Tu esperas. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente contigo. Que essa palavra se torne real nos nossos nosso dia a dia. Que essa palavra continue nos transformando, mexendo conosco e nos levando a viver essa prática. Por isso, Senhor, eu oro para que Teu Santo Espírito esteja movendo o nosso coração. Que o Teu Santo Espírito esteja junto a esta pessoa que nesse momento está participando desta oração. Que essa pessoa seja tocada por Ti. Que a sua vida seja transformada. Tu conheces o coração de cada um e de cada uma, Senhor. Por isso que o Teu Espírito esteja agindo na vida de cada pessoa. Nós intercedemos pelos que estão enfermos, não só do corpo, mas da alma e do espírito. Nós intercedemos pelo nosso país, para que a justiça seja praticada pelos cristãos e por aqueles que governam. Nós intercedemos pela paz entre os povos. Nós intercedemos para que o Teu Evangelho seja anunciado. Nós intercedemos para que as pessoas de boa vontade sejam testemunha desse Evangelho. E tudo mais, nós colocamos na oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de Deus venha sobre você, permaneça com você, que essa bênção te acompanhe onde quer que você coloque os teus pés. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um abençoado dia, uma abençoada semana, que você seja inspirado por Deus a viver esse jeito que Deus nos colocou nesta palavra. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. E o Senhor tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te guarde. O
Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.